Verdade começa com a própria vida nossa. Se nós estamos vivendo espiritualmente, vivendo para Deus, se tem consistência a nossa experiência. A verdade é de verdade. Eu amo Jesus, é de verdade? Eu vou para o céu, é de verdade? Eu amo meus irmãos e minhas irmãs, é de verdade? Eu amo a Deus sobre todas as coisas, é de verdade? Não há nada entre você e Deus, só Deus. Começa assim. Estou cantando, é de verdade? Que está cantando de verdade? É para Deus mesmo, né? Esse louvor. Porque havia no sacrifício de Caim verdade. Era de verdade. Ele foi lá no campo, ele apanhou as primícias das suas lavouras, verdade. Não foi de mentira. Ele amarrou aqueles molhos de trigo para oferecer no altar que ele tinha feito, que também era de verdade. O altar de Caim não era de mentira, era de verdade. Havia um altar pronto para fazer aquele sacrifício. O fogo que ele colocou naquele sacrifício, naquela oferta, era de verdade? Era. A Bíblia diz que queimou. Só que Deus não aceitou, porque o espírito não estava naquilo. O espírito correto não estava naquilo. Cantou, adorou, queimou seu sacrifício para Deus, Caim. Mas era de verdade, mas não tinha o espírito da verdade. Tem que ter o espírito da verdade na coisa para Deus aceitar. Mas é um pequeno sacrifício, mas tem que ser assim. Aos olhos de Deus, todas as coisas são nuas e cruas. Aos olhos de Deus, nós não podemos oferecer um sacrifício de qualquer jeito. Não tem como. Deus não aceita. Daí, a gente entender, porque depois de um culto, adoração, culto é adoração, nós colocamos no altar diversas ofertas, e você traz a sua oferta, você traz a sua vida para o altar, e os resultados são diferentes. Por que no mesmo culto, o mesmo mensageiro, o mesmo pregador, a mesma palavra, o mesmo alimento, e os resultados são diferentes? A pessoa sai ali fora e diz: eu entendi, eu compreendi, eu absorvi perfeitamente o que Deus quer para mim. Deus falou comigo. E do outro sai lá fora completamente como se não tivessem vindo ao lugar de adoração. Totalmente sem compreensão, sem revelação do que aconteceu. Então, para Caim era uma coisa natural fazer aquilo ali. Eu vou colocar as primícias aqui do campo, eu vou atear fogo, e então está tudo certo, a minha oferta vai ser aceita por Deus. Em contrapartida, Abel foi lá no rebanho, apanhou um cordeirinho sem mácula, sem mancha. Não era um carneiro, era um cordeiro. Qual a diferença? O cordeiro é filhote, é novinho. Carneiro é a ovelha já grande. É o carneiro adulto.
Ele foi lá, apanhou um filhote de ovelha, um cordeiro, e diz o profeta que foi um tanto estranho, tanto dolorido aquele sacrifício, porque ele pôs a cabeça dele numa pedra, pegou uma outra pedra que tinha lâmina nela, que havia ali como cortar, e começou a roçar aquela pedra pontiaguda na garganta da ovelhinha, do cordeirinho, e ele balia muito, porque ele estava morrendo, e sangue começou, quando ele atingiu a artéria, aquilo jogou sangue no rosto dele, sangue no peito dele. Era estranho, o sacrifício estranho, não era limpinho como o do outro, não era tão bonito como o de Caim, mas ali, irmãos, estava a revelação, ali estava a vida. Qual a diferença do sacrifício de Abel para o de Caim? Vida. Qual a diferença da minha adoração, da sua, com aquele que não tem revelação? Vida, tem vida nela. Não é qualquer um, não é qualquer coisa que nós vamos colocando diante de Deus. Não, Senhor, está aí, isso aqui, espero que eu volte justificado, depois de dar isso para o Senhor. Não, irmãos, Ele quer a nossa vida. Tinha que ter vida naquele altar, tinha que ter revelação, sangue, tinha que ter sangue naquele altar. A diferença foi essa, quando aquele sangue, ele foi derramado naquela pedra, Abel colocou fogo naquele sacrifício, aquela fumaça subiu, tal qual subiu a fumaça do sacrifício de Caim, que era das primícias da terra. Mas quando aquela fumaça chegou lá no céu, lá em cima, Deus aceitou aquilo como um cheiro suave diante dele, chegou, e Deus aceitou o sacrifício de Abel, porque havia vida nele, havia espírito e havia verdade naquilo. O nosso sacrifício tem que ser assim. Ele tem que ter verdade, mas ele tem que ter o espírito da verdade. A revelação faz isso.